Saudações, meus amigos, pintores de hominhos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Figurando, do blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito, você está no canal do Figurando, e hoje a gente vem com mais um capítulo do nosso Zero ao Top, nossa aula de número 4. Você decidiu ser um pintor de hominho, você decidiu que vai produzir os seus próprios hominhos, então você assistiu à última aula de impressoras 3D. E hoje eu quero falar um pouco sobre resinas, né? Como que você vai alimentar essa sua impressora 3D novinha que você comprou, acabou de chegar na sua casa, ou a impressora que você já tem. Depois de um breve hiato aqui no Zero ao Top, devido às obras no bunker, as obras estão rolando ainda, capaz de vazar uma marretada ou outra da casa do vizinho aqui no microfone, mas vida que segue. Acho que se eu esperar o fim da obra não vai ter vídeo nunca mais. Então vamos lá, vamos falar de resina 3D. Esse vídeo tem o apoio da Smooth 3D. A Smooth 3D está apoiando essa série de vídeos. Então hoje eu vou te ensinar um pouco sobre as resinas de impressão 3D. Deixa seu like, se inscreve no canal, vou soltar uma vinhetinha rapidinho aqui e a gente já vem falar a respeito disso aí. Fica aí. Esse vídeo tem o apoio da Smooth 3D. Smooth 3D, a impressão que impressiona. Sejam bem-vindos à aula de número 4 aqui do nosso curso do Zero ao Top. Resina para impressora 3D. É tudo igual? Qual resina eu devo escolher? Como escolher as minhas resinas? Começa esse vídeo com um disclaimer aqui, né? Falando que eu não sou um especialista em impressão 3D. Deixa eu deixar isso bem claro. Tudo que eu vou falar aqui é baseado na minha vivência, no meu uso de impressão 3D, nos estudos que eu faço, os meus usos, para minha utilização aqui na minha bancada e a troca de experiência que eu tenho com outros modelistas, outros makers, tá? Mas isso não me torna um especialista em impressão 3D, em resina 3D. Eu não me considero isso, tá? Digo isso porque, sim, vai haver outras páginas, outros sites mais capacitados para falarem sobre o assunto que eu vou falar hoje, tá? Inclusive, já deixo o convite aí, se você discordar ou tiver alguma informação adicional que eu não falar nesse vídeo aí, a aba comentários aqui está disponível para você, para justamente você interagir. Mas vamos lá, vou compartilhar minha vivência e o meu conhecimento com vocês. Retomo a pergunta: resina 3D é tudo igual? Qualquer uma serve? Uma resposta bem direta. A resposta é sim e não. Legal, você foi bem objetivo agora, né? Não, brincadeiras à parte, não, resina não é tudo igual. Elas têm muitas semelhanças entre elas, mas existem diferenças que você precisa conhecer até para você entender. Porque, por exemplo, existem diferenças de preço, existem, dentro de uma própria linha, existem vários tipos de resina, vários tipos de subprodutos dentro da mesma categoria. Mas para você entender mais ou menos como funciona, a gente faz uma analogia que talvez você entenda, né? Você sai para trabalhar todo dia com o seu Palio Fire 1.0 motor flex, você sabe que o teu carro ele está apto a trabalhar com os combustíveis comuns que existem disponíveis por aí. Você melhora o carro, você compra lá uma BMW, uma Mercedes, um carro que anda um pouco melhor, performa um pouco melhor, aí você já também tem que ficar atento com um combustível aditivado, uma coisa melhor. Você compra uma Ferrari, uma Lamborghini, né? O combustível que você coloca dentro do teu carro andar o que ele tem que andar,
tem que ter o mesmo pedigree do carro, né? Tem que corresponder à mesma qualidade. A resina é o combustível da sua impressora. A resina, ela está completamente linkada ao desempenho que a sua impressora oferece e o desempenho que você exige da peça. Então não adianta nada você gastar os tubos e comprar a melhor impressora que existe no mercado e meter resina ruim dentro. Então o desempenho vai ficar muito alterado pela qualidade da sua resina. E também é possível que você tenha um aparelho intermediário, uma coisa que não seja tão sofisticado assim, e você consegue melhorar a performance desse equipamento utilizando boas resinas de qualidade adequada, né? Você não vai colocar o combustível da Ferrari no teu Palio Fire, ele não vai andar igual a Ferrari, né? Mas pode haver sim uma melhora de performance. Então, às vezes, você consegue contornar um déficit do seu equipamento, melhorando o quê? A qualidade da resina. É um conjunto, sabe? Quanto melhor tiver balanceado isso daí, melhor resultado você alcança. Então, quais aspectos você precisa se preocupar na escolha da sua resina? Vamos lá, o principal, vamos dizer, é a resolução das suas impressoras. Se você tem uma impressora do tipo mais antigo, uma SLA, você consegue extrair os bons resultados que essa impressora possui utilizando uma resina mais simples, uma resina padrão. Agora, se você já está nas cabeças, você está nessas de 16, 18, 20K de linha, você tem que entender que não é qualquer resina, não é qualquer resina básica que você vai colocar dentro dessa sua impressora que você vai conseguir extrair essa resolução. Então, se você tem uma impressora de altíssima resolução e pretende usar essa altíssima resolução, você quer todos os detalhes, as nuances das suas peças, as texturas da sua peça, você quer exercer o poder da sua impressora nas peças que você imprime, é interessante que você procure resinas que ofereçam esse nível de detalhamento. Resinas que têm nas suas partículas pequenas o suficientes para que os micropixels, né? Uma impressora que tem tanto pixel significa que o pixel está cada vez menor e esse pixel menor vai conseguir endurecer a menor molécula da sua resina. Tá? Então essa é uma característica importante. Se você precisa escolher resinas aptas, compatíveis com a resolução da sua impressora. Se você colocar uma resina de menor qualidade numa impressora muito boa, a peça vai sair, tá? Mas você pode incorrer em falhas na malha, texturas esquisitas, ou simplesmente naquele nível de exigência que você está cobrando da resina, a peça simplesmente não fecha. Não tem o espaço, o tempo, a energia hábil para endurecer aquela resina. Então fica de olho. Se você subiu demais a régua da sua impressora, você vai ter que subir a régua da sua resina. Isso tanto pensando no plano da sua resina, no 2D, quanto no 3D. Também você tem que se preocupar se sua resina trabalha bem com a altura de camada que você pretende usar. Quanto menor for a sua altura de camada, melhor a sua peça vai ficar. Então a gente fala hoje, por exemplo, uma altura média está em volta dos 5 microns, mas tem gente imprimindo a 35 microns, né? A 0,35, a 0,25. Tem gente diminuindo essa camada. E não adianta nada. A sua resina não endurece nessas camadas mais finas, não adianta você querer exigir performance dela nisso daí. Outro aspecto importante é o tempo de cura de cada resina. Esse é um dado um tanto quanto difícil de cravar de maneira geral. Por quê? Porque você vai ter um tempo nominal da resina. As resinas oferecem assim, eu consigo endurecer entre 1 a 6 segundos, né? Tô vendo aqui entre 2 a 8 segundos, uma resina mais lenta, tô com algumas aqui na bancada. Esse dado de tempo de exposição também vai variar muito da sua impressora, porque tem impressoras que têm a luz mais forte, então elas conseguem oferecer energia para a resina
mais rapidamente, tem impressoras que têm a luz um pouco mais fraca, então esse tempo estica. Por isso que o fabricante não crava assim de 6 segundos, não. Vai depender da calibragem da sua impressora. Esse dado é importante. Se você é um hobbyista como eu, usa a sua impressora periodicamente, usa para fazer uma pecinha, tira a pecinha, pinta, faz outra pecinha e pinta. Se você faz esse uso, vamos dizer assim, mais doméstico da impressora 3D, esse aspecto ele é menos importante. Ele é importante ainda, mas ele é menos importante. Então, se você não tem produção em escala, você consegue, por exemplo, reduzir, pegar uma resina que tenha um tempo de cura maior, mas isso não vai afetar a sua produção. Tá? Agora, se você vê a impressora profissionalmente, você precisa de escala, você precisa produzir peça atrás de peça para vender, né? Esse já é um dado importante, porque segundos a menos em cada camada, você tem que pensar que uma impressão pode ter 1.000, 2.000, 6.000 camadas de impressão, né? Então você diminui 2 segundos a menos, multiplica por 3.000, você vai ver que você vai ter uma impressão que vai durar 2, 3 horas a menos, mais produção, mais peças produzidas. Mesmo que isso não seja importante para você, mesmo que isso não a escala produtiva não seja importante, esse dado é um dado importante também para você saber, porque a vida útil da sua impressora é medida em tempo de quanto que essa luz e o LED dela, né, a tela de LCD dela se acendem, né? Então é claro, se você usa resinas de boas qualidades que endurecem mais rápido, o tempo de cura é menor, você desgasta menos a impressora. Sua impressora vai durar mais. Mesmo que a sua escala produtiva não seja importante, você vai ter sim uma impressora mais duradoura, uma impressora que vai demorar um tempo maior para entrar em manutenção, ter que trocar um LCD. Os LCDs são muito bons hoje, mas eventualmente eles necessitam de troca e hoje eles são caríssimos, né? Então, sim, mesmo que você não tenha escala produtiva, esse é um dado importante. E é um dado que encarece resina, então você precisa dosar bem, você precisa equilibrar bem esse fator, porque vamos fazer uma suposição: 2 resinas que imprimam em alta resolução, em 8K. Né? A que endurece em 2 segundos vai ser mais cara que a que endurece em 4 segundos, que vai ser mais cara que a que endurece em 8 segundos. Nem sei se existe, estou fazendo uma suposição. Né? Então isso também é um fator que você coloca no balanço, você coloca no jogo para saber qual vai ser a resina ideal para você usar em determinado momento. Da mesma forma, se você tem uma impressora mais antiga, uma impressora mais lenta, uma impressora de tecnologia das tecnologias passadas, também não adianta nada você querer colocar uma resina ultra rápida, porque a sua impressora não trabalha no ultra rápido. Também aí você consegue coordenar bem esse dado na hora de escolher sua resina. Outro fator importante para você colocar no balanço ao escolher a sua resina: a flexibilidade da resina. A resina é mais dura, é mais quebradiça, ela é mais flexível. Se você vai pintar figurinhas, coisas como eu faço, né? Você só vai pintar suas miniaturas. A flexibilidade não é algo de importância majorada. Assim, você não precisa se preocupar, preciso de resinas flexíveis. Porque a tua figura vai ter uma vida dura ali enquanto você estiver pintando ela, mas depois que você terminar a botar na vitrine, a tua peça vai ter uma vida tranquila, você não vai deixar ela no sol, ela vai ficar de boa lá, tranquilinha. Então, assim, se você é um miniaturista, a flexibilidade não é o item mais importante que você busca, tá? Agora, se você está fazendo colecionáveis, por exemplo, flexíveis, né? Action figures que se movimentam ou que trocam de peças, você já não pode ignorar completamente a flexibilidade. Se você está fazendo peças de board game, peças de war games, também você não pode ignorar a flexibilidade da resina, porque a sua peça, depois de pintada, depois de impressa, depois de pronta, ela vai ter uma vida, ela vai ter um trabalho, você vai usar no tabuleiro, você vai trocar as peças
E flexibilidade significa durabilidade, né? Então, a certeza que sua peça não vai quebrar, você vai estar jogando o teu board game lá, se a peça cair no chão, ela não quebra, ela não racha, ela não vai... ela vai ter uma resistência maior a quebras durante a vida útil dela, né? Que pode acontecer trocas climáticas muito acentuadas, né? Algo que é muito comum na nossa vida hoje em dia, né? Se amanhecer um dia tá 16 graus, outro dia tá 36, uma resina que admite alguma flexibilidade, você sabe que vai ser uma resina mais duradoura. Essa flexibilidade garante a peça se manter no lugar dela. E também, se você ignorar completamente a flexibilidade, por mais que você seja só um miniaturista, vai fazer suas figuras display, toma cuidado que, pela experiência que eu tenho, quanto mais dura for a sua resina na pós-produção, mais as peças empenam. Tá? A dureza tem uma relação com a empenagem das peças, né? Isso vai dar problema em formatos retilíneos. Você vai fazer a espada ali da tua figura, ela vai entortar com o tempo. Já aconteceu muito comigo, né? É o que acontece muito, por exemplo, eu sinto muito, por exemplo, com essas resinas mais baratas, mais em contas, que a gente encontra, por exemplo, para vender na China, né? Às vezes a gente fica muito tentado a usar essas resinas, às vezes de marcas boas, né? Às vezes das marcas das nossas próprias impressoras, eles vendem resinas num preço bem em conta, mas eu sinto que essas resinas mais em conta deles, a gente tem muito problema de empenagem, muito problema de rachadura, né? E aí você vai buscar as boas resinas dessas marcas, você vai descobrir que as boas resinas dessas marcas, as que te blindam contra todos esses defeitos, não são ofertadas nos mesmos preços das resinas que a gente tem por aqui. Já antecipando aí o problema da compra, nem sempre o AliExpress resolve todos os problemas da nossa vida. Até aqui, deu para entender que o quanto mais você economiza na resina, mais problema você vai ter depois. Você vai ter que contornar esses problemas lá na frente. Você economiza muito na resina, você usa uma resina muito barata que gasta o LCD da tua impressora. Você economiza muito na resina, você vai ter figuras que empenam. Você economiza muito na resina, você vai ter figuras quebradiças, tá? Então nem sempre o mais barato é o mais barato. Tudo que você não paga na resina na hora da compra, você paga na frente com o resultado final das suas peças. Eu nem preciso dizer também que também existem as resinas flex, as resinas que simulam borracha, simulam vinil, tá? Mas isso daí é para algum uso muito específico, não é para o miniaturista. Assim, você não vai fazer uma figura, não vai ser legal uma figura toda molona ali, você pinta ela, as coisas dobram. Né? Não é isso aí, tá? Mas você saiba que uma das coisas que barateiam a resina são esses elementos, por exemplo, que tiram a flexibilidade dela. Né? As resinas mais flexíveis costumam ser um pouquinho mais caras. Outro tema em voga, outra questão importante é resina lavável ou não. É a resina que você lava em água ou lava em álcool isopropílico, álcool de cereais, até mesmo etanol de posto. Qual que eu devo escolher? A grande maioria das resinas e que oferecem boa qualidade, né? Boas características, elas ainda são laváveis a álcool. Então, se você vai exigir performance da sua impressora, muito provavelmente você vai ter que usar uma resina a álcool. Existem as resinas laváveis de alta performance, né? Que a resina para você extrair os 20K da sua impressora e depois lavar embaixo da pia, existe. Esteja preparado para pagar o valor que vão te cobrar dessa resina. Tá? Elas são bem mais caras, tá? Mas tome cuidado, né, com essa história de lavável. Eu particularmente gosto de resina lavável, tá? Mas a resina lavável não te exime de ter que usar luva, ter que usar EPI, tá? A resina lavável ela ainda é tóxica, tá? E tem um agravante aí de você estar contaminando o lençol freático com a tua resina aí, né? Saiba que alguns fabricantes de resina que eu conversei, inclusive, são relutantes em produzir resinas laváveis por causa disso, né? Por causa desse receio ambiental. Um fabricante me falou uma vez que eles teriam até dificuldades de licenciamento ambiental no Brasil para lançar uma resina lavável, né? Hoje a gente já tem resinas nacionais laváveis, né? Mas essa solução ela não é tão unânime
tá? A prova disso é que as resinas laváveis elas ocupam apenas uma fatia do mercado, né? Elas não ocuparam o mercado, né? E também a minha experiência pessoal com resinas laváveis, né? Eu particularmente gosto de resina lavável, você tira da impressora, lava na água, né? O cheiro do álcool incomoda menos, tudo mais, menos perigoso, mas não te exime completamente de você ter um álcool isopropílico para uma limpeza mais aprofundada, né? Tirar aquele excesso grosso de resina, a água e o sabão não está resolvendo completamente o problema, né? Então assim, você vai economizar na resina comprando uma resina a álcool e não uma resina lavável. Aí você vai ter que incluir nos seus custos, nos seus gastos, a aquisição do álcool, né? O álcool isopropílico da gravação desse vídeo deu uma melhorada no preço, né? Ele deu uma disparada durante a pandemia, estava praticamente incomprável durante a pandemia. Hoje ele já é vendido no preço, quase que no preço normal dele de pré-pandemia, né? Existem as alternativas, como você usar o álcool de cereais, né? Que é um álcool menos tóxico, tá? Menos tóxico, tá? Põe aspas nesse menos, tá? Menos tóxico não significa que ele não seja tóxico, tá? Ele te faz mal, mas ele te faz menos mal que o álcool isopropílico, que também já é um álcool que alguns consideram que não faz tão mal assim, tá? Tome cuidado com o álcool isopropílico. Na Europa, hoje, se trava uma guerra contra o álcool isopropílico e isso vai chegar no Brasil em algum momento. E existe a possibilidade de você fazer a limpeza com álcool de posto, tá? Não é o mais recomendado, assim, não é aquela coisa assim, que é um armengo, né? É um improviso nosso, mas funciona. Né? Só que o álcool de posto, se você não gosta de cheiro de álcool, você não vai gostar do cheiro do álcool do posto, que é o mais forte de todos, né? E ainda o álcool brasileiro, se você for usar álcool de posto, eu uso, tá? Eu uso. Mas se você for usar, tenta comprar álcool bom, tá? Tenta comprar o aditivado, aqueles mais caros, aquele que o cara coloca no carro de alta performance, que é a sua garantia de não vir chumbo, metal pesado, não vir os aditivos que a gente não sabe que os caras colocam, né? Na dúvida, álcool isopropílico. Hoje já dá para voltar pro álcool isopropílico sem deixar os rins, né? Mas eu abro uma aspas aqui também. Eu acredito que dentro de alguns anos a cultura da resina lavável aumente. As marcas lancem mais modelos, acertem a performance. É uma coisa assim relativamente nova em relação às outras resinas. Tem um espaço para melhora nisso daí, né? E é mais agradável usar resina lavável, mas não é atóxico não, tá? Use luva, use máscara, tá? A resina lavável arranca as impressões digital da mão do mesmo jeito, tá? Você se queima com a resina, mesma coisa, tá? Toma cuidado aí. Veneno de cobra também é lavável a água, tá? Estricnina. Outra coisa importante que a gente deve falar mais quando a gente for imprimir alguma coisa nesse curso é a questão da temperatura de impressão, né? As resinas, elas não gostam de condições climáticas muito extremas, tá? Então toma cuidado aí, preste atenção na temperatura nominal das suas resinas. As resinas que eu tenho aqui, por exemplo, elas falam, ó, uso ideal entre 20 e 30 graus, tá? Se você puder esperar, se o lugar da tua impressora 3D não for um lugar climatizado em que você consiga controlar completamente a temperatura, dias muito frios ou dias muito quentes, evite um pouco da impressão, tá? Imprima só se você não tiver outra opção, tá? E prepare-se para aumentar o seu percentual de perdas, que é outra coisa importante. Eu recomendo que você experimente alguns tipos de resina e preste atenção na quantidade de perdas. Quantas impressoras você consegue fazer com determinada resina antes de dar errado, né? Às vezes as qualidades das resinas estão nisso. Às vezes você pega duas resinas que são nominalmente idênticas, têm as mesmas características, né? Aí você pergunta assim, então por que essa é mais cara e essa é mais barata? Aí você usa as duas, você descobre que a mais cara tem uma porcentagem de acerto maior. Você vai imprimindo, as peças vão saindo, enquanto a outra, nominalmente idêntica, mas você perde umas peças no caminho.
Aí se você colocar no papel a resina que você perde e peças que não dão certo, às vezes a economia que você fez escolhendo uma resina mais barata, você perdeu nessas peças que você jogou fora, a resina que vai para o lixo. Para encerrar, eu vou dar 2 dicas de uso aqui, que são as resinas que eu vou usar durante o curso. São resinas da Smooth 3D, empresa parceira aqui do blog do Chiquito, que está colaborando com a criação deste curso. Vou mostrar a resina para vocês. Eu tenho 2 resinas da Smooth 3D aqui, de modelos diferentes, que são as resinas que eu irei utilizar. A resina D20. D20 faz referência aos dados de RPG, né? Deixa eu falar isso aí, né? Porque nem é todo mundo que faz figura de RPG que está assistindo o Chiquito agora, né? E a resina padrão, a resina básica deles, né? Então, se você, por exemplo, ler os 2 rótulos, né? Primeira camada de 15 a 100 segundos. A primeira camada é uma coisa que a gente vai falar quando a gente estiver imprimindo coisas, né? Aí tem aqui, ó, camadas normais. A D20, que é uma resina mais top de linha, ela vai de 1 a 6 segundos, enquanto a básica vai de 2 a 8 segundos. Tá vendo? Então já é uma coisa que diferencia uma da outra. Então aqui a gente já tem um dado que diferencia uma resina da outra, porque que uma resina é mais cara e uma resina é mais barata. Essa daqui, a D20, ela vai exercer uma excelente qualidade de impressão em camadas mais rápidas. Isso reflete naquilo que eu falei para vocês. Impressões mais rápidas pode te ajudar na sua produção, na sua escala. Se você não está preocupado com escala, esse dado é importante para dizer que essa resina vai gastar menos a sua impressora. A sua impressora vai durar mais usando boas resinas, tá? Outra coisa importante, né? Essa aqui tem um selo de qualidade premium e essa resina ela tem uma maior resistência a impacto. Então essa resina é mais simples, por quê? Porque ela entrega uma peça não tão flexível, ela entrega uma peça mais suscetível a rachaduras, a quebras, né? Essa daqui é um pouco mais flexível, então ela vai ser mais durável, mais resistente a quedas, né? Se você der essa marretada na tua peça, ela quebra. Mas o manuseio ali da queda no chão, você sabe que uma peça impressa com essa resina aqui vai ter uma durabilidade maior. E essa vai ser a resina majoritária do nosso curso. Essa é a resina do nosso curso. Conversando com o pessoal da Smooth, eles me falaram que essa resina é a que entrega o melhor balanço para nós miniaturistas, tá? Miniaturistas se dão muito bem com essa resina aqui. E eles também têm uma outra resina que a gente recomenda bastante, e é essa resina aqui, a resina modelismo. Você reparar aqui no site da Smooth, eles te dão algumas pontuações, né? Então a resina modelismo é uma resina de boa pontuação de definição, precisão dimensional, que é uma coisa importante também, que eu não falei aqui no vídeo, né? Que é uma outra qualidade importante. Vou apagar um pouco de luz aqui, tá? Meu fantasma. É outra característica importante da sua resina, que é o quanto que elas expandem ao endurecer, né? Resinas de boa qualidade vão expandir menos, elas deslocam menos no eixo horizontal quando elas endurecem. Isso garante uma precisão no encaixe, tá? Então esse também é um fator importante se você vai fazer figuras com peças removíveis, né? Ou até mesmo uma miniatura que o STL dela vem desmontado, você precisa montar depois. Quanto melhor for essa precisão dimensional da resina, mais fácil vai ser o encaixe, né? Você não precisa ajustar no fatiamento, você não precisa calcular, e também não precisa, depois que a peça está pronta, ficar lixando peça, ficar fazendo ajuste, né? Essa daqui é a resina que a gente vai usar aqui no curso, a resina D20. Também ela tem o mesmo nível de definição, ela tem boa flexibilidade e boa resistência de impacto. Ela é um pouco mais barata que a resina modelismo, né? Eles salientam que a facilidade de impressão é um pouquinho menor, ainda é uma boa pontuação, mas a resina mais cara também vai te dar maior taxa de acerto, assim, na hora de imprimir, né? Mas aqui a resina D20 da Smooth é a que tem o melhor balanço, vamos dizer assim, de preço,
né? Custo-benefício e o que ela oferece para a gente na ponta final da nossa bancada. Só para vocês terem uma ideia, a resina básica, né? A primeira resina de entrada deles, a resina Brasil, e é uma boa resina, né? Mas o que barateia ela, por exemplo, que deixa ela mais barata do que as outras que a gente abriu, por exemplo, são aqui as taxas de flexibilidade e resistência de impacto, né? Então é uma resina que endurece, ela fica muito dura. Ela fica muito dura. E muita dureza aumenta todos esses problemas que eu falei a vocês, de peças que podem empenar, peças que podem quebrar, peças que podem rachar, né? E ela também tem um nível de definição e uma precisão dimensional mais baixa. Então é uma resina que ela é mais em conta, mas ela está mais suscetível à expansão e ela está mais e ela entrega menos definição. Então não adianta você colocar uma resina básica dessa numa impressora muito potente, você não vai extrair o potencial dessa peça, dessa sua impressora, utilizando uma resina tão básica assim. Tá? Entenderam quais são as diferenças de uma resina para outra? Né? Como que a gente escolhe as nossas resinas? Então, finaliza esse vídeo dizendo o seguinte: preço não é tudo. Às vezes o que você economiza numa ponta, você gasta na outra. Experimente tipos de resinas diferentes, porque ainda tem uma série de camadas, uma série de fatores que eu não consigo abordar num vídeo só. Por exemplo, impressoras que se adaptam melhor a um tipo de resina, tipos de trabalho que exigem uma resina diferente, né? Tem toda uma camada de aspectos que a gente ainda consegue se debruçar sobre e definir a resina ideal. Mas é interessante que você experimente tipos de resina diferentes. Quando você achar uma marca que te agrade, tenta transitar um pouco entre as linhas diferentes dessa marca, tá? Até você achar o balanço ideal para você, de preço que você paga na sua resina, a qualidade que você extrai e a durabilidade dessa peça. Tá? Essa resposta ela não é simples, porque dependendo de quem está me assistindo, depende de uma resposta da resina. Por exemplo, o meu trabalho aqui, eu me adapto muito bem a resinas mais simples, a resinas mais básicas, desde que elas extraiam a qualidade da minha impressora, que hoje eu considero uma impressora mediana, entreguem um trabalho acima do medíocre, né? Acima do mediano. Eu já exijo coisas mais bacanas, né? E que a peça não exploda no meio do caminho, não quebre, de preferência não empene. Já usei muita resina assim que no primeiro momento entregava resultados muito legais, mas com o passar do tempo as espadas entorta, o chapéu cai, esse tipo de coisa, né? Bom, acho que eu já falei bastante, já embasei você o suficiente para você começar a escolher a sua resina. Não sou eu que irei decidir qual resina você deve usar. Tá? Eu tenho a minha aqui que eu vou usar. Recomendo, se você tiver aí na dúvida, é um bom start, né? Se você quiser começar por uma mais simples e depois ir subindo o nível para ver se suas peças respondem, essa padrão aqui da Smurfit já é uma resina bem legal, eu já acho uma resina bem legal, né? Mas experimente. Termino com uma dica, não do Chiquito modelista, né? Mas do Chiquito engenheiro de produção, tá? O maior inimigo da economia e da produtividade chama-se retrabalho, tá? Resina nunca é barata quando você tem que imprimir 2, 3 vezes a mesma peça para ter uma peça boa só, tá? Plantei essa sementinha na sua cabeça. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta alguma coisa aqui. Se você achou que faltou falar alguma coisa, algo pertinente a ser dito, escreve aí nos comentários. Se eu concordar com você, a gente traz num vídeo futuro, a gente comenta a respeito. Eu até te acredito se eu achar que você mandou bem no seu comentário. Interaja com o vídeo, fica de olho nas lives do canal. Figurando, tem lives, nossas lives são às sextas-feiras aqui no YouTube, na Twitch, no Instagram, mas também nós estamos ao vivo no blog Chiquito, estamos ao vivo no GPC, tem Chiquito ao vivo quase todo dia aqui no YouTube. Não perca as nossas lives. E eu quero agradecer muito especialmente aos padrinhos e membros do blog Chiquito e aqui do Figurando,
galera que acessa o apoia.se/blog do Esquito e que ajuda com um pouquinho de mês a gente manter essa bagaça funcionando aqui. Sem falar que essa galera ganha um monte de vantagem, tem live extra toda semana. É legal ser padrinho do Blog do Esquito. Vem ser padrinho do Blog do Esquito. Ponto final nesse vídeo desfigurando. Vou ficando por aqui. Fiquem bem, fiquem em paz. Escolham direito suas resinas. Não venham reclamar comigo depois que vocês escolheram aquela resina sem marca que vende por quilo por aí. Falar que tal peça ficou ruim. Tá? Não aceita esse tipo de reclamação. A gente se vê no próximo vídeo do Figurando ou do Blog do Esquito. Beijo, turma. Fui!